Porque o Senhor prometeu-nos o Espírito Santo para nos conduzir a toda a verdade. Senhor, assim como o Senhor no início trouxe luz, Senhor, iluminou em meio às trevas, ilumina agora, Senhor, os nossos corações, as nossas mentes. Nos encomendamos a Ti, Senhor, também as crianças a Ti. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Paz, irmãos. Cantares, capítulo 1. Cantares, capítulo 1. Uma pergunta da amada para o amado, da esposa para o esposo. Versículo 7. Cantares 1:7. Dize-me, ó amado de minha alma, onde apacentas o teu rebanho, onde o fazes repousar pelo meio-dia, para que não ande eu vagando junto ao rebanho dos teus companheiros? Se tu não sabes, ó mais formosa entre as mulheres, sai-te pelas pisadas dos rebanhos e apacenta os teus cabritos junto às tendas dos pastores. A amada quer saber onde está o rebanho do amado. E o amado lhe dá uma pista. Como é que ela pode saber onde que está o rebanho que ele apacenta? Se ela não sabe, é para ela seguir as pisadas do rebanho. Sai-te pelas pisadas do rebanho. As pisadas do rebanho. As pisadas dos rebanhos podem nos indicar onde estão o pastor com seu rebanho, onde estão as ovelhas do Senhor. Vamos para Salmos 51. Nós veremos aqui uma pisada de uma ovelha do Senhor. O caminho traçado por Davi, e o levou ao pastor das ovelhas. Salmo 51. Então nós já temos considerado o contexto. Foi quando Natã veio ter com ele, depois de que ele que ele pecou com Betseba. Ele faz algumas orações ao Senhor. Versículo 11. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. 12. Restitui-me a alegria da tua salvação, sustenta-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu te os daria. Não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Davi aqui pede ao Senhor, então, alegria, novamente alegria. Pede também abertura de lábios. Davi, sendo recebido pelo Senhor, aproximado pelo Senhor, passaria a ensinar os caminhos do Senhor aos transgressores. E Davi diz que os pecadores se converteriam a Deus. Aqui com Davi também nós aprendemos quais sacrifícios Deus se agrada. E podemos aplicar a nossa vida. No versículo 17 ele diz: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Se antes em Israel
O israelita buscava em seu rebanho a melhor das ovelhas, aquele cordeiro de 1 ano sem defeito, sem mancha. E ele então se aproximava do sacerdote e era aceito. Aqui Davi nos indica como nós seríamos aceitos por Deus. O nosso espírito deve estar quebrantado. Imagina você trazendo uma ovelha, agora aquela ovelha é você mesmo, mas não em qualquer atitude, numa atitude de quebrantamento, Deus vai te aceitar. Imagina você trazendo um animalzinho para oferecer, mas é você mesmo, com o coração compungido e contrito. Então como que você vai se aproximar de Deus? Nesse quebrantamento, nessa tristeza, não tristeza segundo Deus, com o coração contrito, e Deus vai te receber. Assim nós devemos, irmãos, nos aproximar do Senhor. Davi aprendeu essa lição naquele período em que ele pecou contra o Senhor, calou seus pecados, foi confrontado pelo profeta, arrependeu, confessou e foi restaurado. Agora nós vamos ver então o resultado dessa oração, a resposta dessa oração de Davi. Salmo 32. Salmo 32. Embora esse salmo apareça antes do 51, ele não foi no tempo anterior ao 51, posterior ao 51. Lá no Salmo 51, Davi diz qual o tratamento que Deus deu ao seu corpo, os seus ossos foram esmagados. E aqui nesse Salmo 32 vai mencionar novamente essa questão dos ossos. Então por isso nós podemos deduzir que esse salmo é posterior ao que aconteceu no Salmo 51. Salmo 32, e aí no alto do Salmo de Davi. Então aqui nos indica quem é o escritor desse Salmo, Davi. Mantenha aí marcado, vamos para Romanos capítulo 4. Paulo também vai nos atestar que foi Davi quem escreveu esse Salmo. Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, versículo 4. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas, cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Então aí no versículo 6, Paulo nos garante que foi Davi quem escreveu aquele Salmo 32. Esses versos aqui mencionados pelo apóstolo são os versos do Salmo 32. E olha que lição, que ensino Paulo tirou daquele salmo, daquela declaração de Davi. Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Então, por aquele salmo, Paulo entende que Davi compreendeu que a justificação não é por obras. Não haveria nada que Davi pudesse fazer para que fosse justificado, perdoado. Davi reconheceu que a justificação é por fé. Paulo menciona a questão do trabalhador que merece o salário. É justiça o salário para o trabalhador. Mas para aquele que não trabalha, para aquele que não faz nada, qual seria a sua justiça? Qual o pagamento para aquele que não faz nada? Então aquele que não faz nada, aquele que não trabalha, tem a fé. A fé para ser atribuída a ele como justiça. Davi não tinha nenhuma obra para fazer, para ser justificado. Mas Davi tinha fé em Deus que perdoa pecado, em Deus que justifica.
Davi não trabalhou, mas creu naquele que justifica o que não trabalha. Voltando ao Salmo 32. Então nós temos aí Salmo de Davi. Continua, Salmo didático. Em alguma versão vai dizer masquil de Davi. Então foi traduzido em algumas versões, pelo menos aqui na atualizada, como didático. Masquil é um salmo de ensino. Então nesse Salmo 32, há ensino para nós. Senhor, onde apacentas o teu rebanho, segue pelas pisadas das ovelhas. Aqui nós temos então um ensino de uma ovelha do Senhor, que se aproximou do Senhor. Aqui nós temos o ensino da felicidade, da bem-aventurança, o ensino do perdão de pecados, o ensino acerca da condição daquele que é impenitente, daquele que não se dobra, daquele que não se converte ao Senhor. Temos aqui o ensino também do resultado, da felicidade daquele contrito, daquele que se arrepende e se aproxima do Senhor. Tudo isso nós vemos aqui nesse Salmo 32. O Salmo de ensino, Salmo didático. Assim como aconteceu com Davi, aconteceu também com Pedro. O Senhor o advertiu: quando te arrependeres, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Davi, arrependido, convertido, vai fortalecer todo aquele pecador. Davi diz: abre, Senhor, os meus lábios, e eu ensinarei a tua justiça, e os pecadores se converterão a ti. Então Davi nos deixou esse salmo, fruto da sua conversão, fruto daquela experiência. Para alguns que pecam contra o Senhor, não querem lembrar, é mesmo muito vergonhoso lembrar daquilo que fizeram, mas Davi teve a sua consciência purificada. Houve paz com Deus. Davi, então, agora, mesmo lembrando do seu passado, ele é ousado em ensinar, em atribuir justiça a Deus. Ele pecou, mas glórias sejam dadas ao Senhor que o perdoou. Salmo 32, versículo 1. Bem-aventurado. Então, essa palavra significa feliz. Então, se você busca felicidade, eis aqui um conselho. Ou se você não tem estado feliz, examina se esse não é o seu caso. Se isso que aconteceu com Davi, naquele período que ele não confessou pecado, toda aquela tristeza, todo aquele sofrimento, também não está acontecendo em sua vida. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Então aquele homem perdoado, aquele homem coberto é feliz. Lembramos de Adão. Adão, quando pecou, percebeu que estava nu e quis fazer para si uma cobertura, mas uma cobertura que não escondia aos olhos de Deus. Deus então teve que matar algum animal, e diz a Bíblia que fez vestes de peles e cobriu o primeiro casal. O pecado de Adão foi coberto, a nudez de Adão foi coberta. Então, para sermos felizes, é necessário que o nosso pecado seja perdoado, é necessário que o nosso pecado seja coberto. Você já confessou os seus pecados? Não deixou nenhum para trás? Algum ódio, alguma inimizade? Há alguma coisa a ser tratada? Enquanto você não tratar, você não pode ser considerado como feliz. Versículo 2: Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, a quem o Senhor não coloca em conta, a quem o Senhor não debita iniquidade. Então esse homem é feliz. Não que esse homem não tenha pecado, porque a Escritura pergunta: quem é que não peca? Todos pecaram, diz a Escritura. Não é porque as pessoas não pecaram, mas é porque Deus não vai lhes atribuir pecado.
Essa pessoa a quem o Senhor não atribui pecado é uma pessoa feliz. Mas quem são essas pessoas? Vamos para 1 Coríntios. 1 Coríntios 5. 1 Coríntios 5. Perdão, irmã, 2 Coríntios 5. 2 Coríntios 5. A partir do 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o Espírito da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Porque Ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Quem são aqueles a quem o Senhor não atribui iniquidade? Quem são aqueles a quem o Senhor não coloca em seu débito pecado? Aqueles que foram reconciliados. Há oportunidade para todo homem se chegar a Deus. A graça de Deus se mostrou salvadora a todos os homens. Há recurso na salvação de Jesus Cristo para todo ser humano. Todos. E Paulo, assim como Deus, exorta os homens que se reconciliem com Deus. Hoje é um dia oportuno. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia do pecador ser considerado feliz, caso ele se reconcilie com Deus, porque Jesus Cristo levou sobre si os pecados de todos nós, não apenas os nossos pecados, mas os pecados do mundo inteiro. Mas é necessário que o homem se aproxime, é necessário que o homem contrito, arrependido dos seus pecados, se aproxime dessa tão grande salvação. E nesse caso, essa pessoa será justificada. Voltando para o Salmo, Deus, o Senhor, não lhe atribuirá pecado. Certa vez, o profeta Balaão foi contratado para amaldiçoar Israel. Mas ele, sendo usado pelo Espírito de Deus, ele não conseguia amaldiçoar Israel. E numa das suas profecias ele diz: não vejo em Israel crime algum, não vejo em Israel iniquidade alguma. Não que no arraial de Israel não houvesse pecado, havia muito pecado, muita provocação a Deus, muita cobiça, mas Deus disse: não vejo. Deus naquele momento não estava colocando em conta de Israel iniquidade. Continuando para o Salmo, versículo 2: em cujo espírito não há dolo, em cujo espírito não há fraude, em cujo espírito não há engano. Então esse salmo nos ensina também o caráter daquelas pessoas que são perdoadas, daquelas pessoas que pela fé se aproximam e têm a sua iniquidade coberta. Elas não têm fraude, não têm engano. Elas não são, irmãos, dissimuladas, mas comparecem diante do Senhor com sinceridade. Davi pecou contra o Senhor e sinceramente clama por perdão. Sinceramente ele se arrepende.
Não há engano em seu coração no sentido de que eu vou pecar. E eu sei que, segundo 1 João capítulo 1, versículo 9, eu posso pecar, depois eu vou e confesso, Senhor, está tudo resolvido. Não é assim. Não é assim. Há uma vez salvo, sempre salvo, então eu vou viver em pecado. Não. Esse que teve os pecados perdoados, ele tem um espírito em que não há engano. Não há engano. Nós fomos perdoados para não pecar novamente. Mas se porventura pecarmos novamente, então nós recorremos ao advogado, Jesus Cristo. Mas nós valorizamos muito o sangue de Cristo. Se Jesus morreu pelos meus pecados, por que eu vou pecar contra Ele? Se o meu pecado trouxe tanto sofrimento para o meu Senhor, por que eu vou pecar ainda? Embora, se pecar, o seu sangue me purifica. Eu não vou provocar o meu Deus, em cujo espírito não há engano. O Senhor Jesus disse essas palavras para Natanael. Natanael era aquele preconceituoso que dizia, de Nazaré não pode sair coisa boa. Mas Jesus Cristo vendo, disse, eis aí, um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. De onde me conheces? Antes mesmo de Filipe te chamar, eu te vi debaixo da figueira. Mestre, tu és rei de Israel. Natanael significa, irmãos, dom de Deus, presente de Deus. Então, o verdadeiro israelita em quem não há falsidade, valoriza o dom de Deus, porque pela graça vocês são salvos, não de obras, pela fé. Isso não provém de vós, é dom de Deus, é Natanael, é presente de Deus. Eis o verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Então nós não confessamos os pecados para novamente ir pecar, não é isso. Versículo 3, Salmo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos, todo o dia. Então Davi nos dá um relato de como foi aquele período em que a barriga de Batseba crescia, o bebê era formado no seu ventre, nasceu aquele filho do adultério. Como é que estava Davi? O que se passava em seu corpo? O seu corpo estava em constante gemido. Os seus ossos foram tocados. Ele estava com problema nos ossos. Consulta um médico, consulta outro, faz um raio-x, faz vários exames. E nenhum deles vai dizer, no diagnóstico, que é por causa de pecado. Ah, falta cálcio. Falta isso, falta aquilo outro. Você precisa tomar mais sol. Você precisa fazer atividade física. Não era nada disso na vida daquele homem. Era a mão do Senhor que pesava. Versículo 4. Porque tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Eles poderiam fazer lá um raio-x, um exame, e não veria a mão de Deus, mas a mão de Deus estava lá. Mas um médico espiritual, alguém com revelação de Deus, um Natan, diria, a mão de Deus está sobre sua cabeça. Estou vendo aqui a mão de Deus. Estou vendo a mão de Deus. Porque tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal. Então, Salomão
O homem mais sábio que pisou essa terra, depois de Jesus, nos dá uma orientação: não endureça o coração, não endureça o seu coração. Se você endurecer seu coração, você vai cair no mal. Aqueles que endurecem o coração e não tratam com o pecado, obstinados, encobrem as suas transgressões. Mas a palavra é clara em dizer: se você não tratar a questão do seu pecado, você jamais prosperará. Vai lá, toma sua vitamina D, toma o sol, mas você não vai resolver o problema dos seus ossos. Vai continuar. Você não prosperará. As suas iniquidades não podem, por você, serem encobertas. Apenas Deus pode cobrir o nosso pecado. Porque o Salmo diz: bem-aventurado aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade, cujo pecado é coberto por Deus, não por você. Nós devemos confessar os nossos pecados. Quando? Menos de um segundo depois que você pecou. Mas será que o Espírito Santo me convence logo ali mesmo, imediatamente quando eu estou pecando, eu já fui convencido pelo Espírito que eu fiz coisa errada? Convence. Às vezes você olha para um lado, olha para o outro. Às vezes você esconde a mão. Às vezes você não olha no olho, porque você sabe que está em pecado. Então, imediatamente, confesse seu pecado. Imediatamente confesse seu pecado. Nós não precisamos sofrer aí por 9 meses, como Davi sofreu. Pelo menos 9 meses. Não precisamos passar isso pelo qual Davi passou. A tua mão, versículo 4, pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. 5. Então agora Davi vai nos ensinar uma preciosa lição acerca da confissão de pecado. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Então o caminho de restauração é a confissão. Aqui Davi nos ensina a quem nós devemos confessar. Confessei-te. Esse objeto aqui se refere ao Senhor. Devemos confessar ao Senhor. Mas eu pequei foi contra minha esposa. Você deve confessar ao Senhor. Nas tábuas da lei havia 10 mandamentos. Havia mandamentos referentes a Deus, mas havia mandamentos referentes aos homens. Não matarás. Você está ofendendo o homem, mas está ofendendo também a Deus, porque foi Deus quem deu a lei. Não cobiçarás. Você está ofendendo o homem, mas está ofendendo também a Deus. Devemos confessar também os nossos pecados a Deus, mesmo que sejam pecados contra os homens. Devemos confessar aos homens, os ofendidos, mas também devemos confessar a Deus. Mateus 18, 15. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. (16) Se porém não te ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2 pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas toda palavra se estabeleça. Se ele não os atender, dize-o à igreja. Se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. Aqui nos dá uma orientação, irmãos, como fazer acerca do pecado. Então, se eu pecar, devo confessar ao Senhor. Mas se eu pecar contra alguém, esse alguém, no caso sendo irmão, deve me procurar. Se um irmão pecar contra mim, devo procurar aquele irmão. E aqui dá um detalhe precioso: entre ti e ele só. Não é para ficar espalhando pecados de ninguém. Não é para ficar colocando no Facebook, Instagram e outras mídias sociais a falha de quem quer que seja. Se teu irmão pecou contra ti, vai entre ti e ele só. Entre ti e ele só. Também Tiago
Tiago, capítulo 5. Versículo 15. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Aqui nos é dito de uma confissão uns aos outros. Uns aos outros. Lá em Mateus diz, entre ti e ele só. Confessai pecados uns aos outros. A quem eu devo confessar os meus pecados? Eu entendo, irmãos, você deve confessar aquele contra quem você pecou. Talvez aqui num momento crucial, uma pessoa está enferma, está à beira da morte, chama os presbíteros. Talvez ali tocada pela consciência, ela vai abrir o coração e vai confessar os pecados. Isso de fato acontece. Às vezes a pessoa no momento decisivo, sabe que está partindo. Ela é confrontada com a consciência pesada, confessa o pecado. Isso acontece mesmo. Mas aqui diz, confessai os pecados uns aos outros, os pecados que você cometeu contra aquela outra pessoa. Há uma prática no romanismo que foi estabelecida a confissão ao padre. Mas aqui Tiago diz, é uns aos outros. Então seria você confessando ao padre e o padre confessando a você. Mas não é isso que acontece. Confessais uns aos outros, para seres curados. Vai entre ti e ele só. Se teu irmão te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se, porventura, ele não ouvir, aí tem que resolver com 2 testemunhas, ou mais, 2 ou 3. Se não ouvir, aí leva o caso para a igreja. Não leva o caso para a igreja, irmãos, primeiro não. Não vem trazer pecados de ninguém para a igreja antes de ter sido tratado. Não faça isso. Isso não é o caminho do Senhor. Não é o que o Senhor nos ensina. Confessai e orai uns pelos outros. Davi confessou. Natan, pequei. Mas Natan lhe deu a resposta. Não morrerás. O Senhor te perdoou. Não morrerás. O Senhor te perdoou. Ganhaste o teu irmão. Aquele irmão foi recuperado. Aquele irmão foi recuperado para a vida. Então Davi nos ensina, confessei-te o meu pecado, a minha iniquidade não mais ocultei. Parte B do versículo 5 do Salmo 32, disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões. Então a quem vamos confessar? Ao Senhor. Não precisa confessar para o padre. Ao Senhor. Senhor, eu pequei nisso, naquilo outro. Você vai declarar, vai especificar. Tive maus pensamentos, gritei, furtei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Davi confessou o adultério, confessou o assassinato. Davi confessou toda a sua maldade e o Senhor o perdoou. Versículo 6. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem as muitas águas, não o atingirão. Então Davi diz, abre os meus lábios, eu vou publicar a tua justiça. Então aquilo que aconteceu a Davi serve-nos de estímulo. Se Davi foi por essas pisadas, se Davi para ser restaurado andou por esse caminho e o Senhor o recebeu, eu também trilharei esse caminho. Davi abriu
picada, para que outros viessem após ele. Alguém descobriu ouro, irmãos, lá no Pará. Era um local cheio de vegetação, mas dentro de pouco tempo, muitos, ouvindo aquela notícia, foram para lá também. E se tornou o que nós conhecemos como Serra Pelada. Serra Pelada. Alguns descobriram ouro no oeste americano. E essa notícia se esparramou. E muitos saíram lá do leste, lá das regiões de Nova York, e cruzaram o país, enfrentando vários perigos, indo atrás do ouro. Davi nos abriu o caminho. Nós podemos ir por esse mesmo caminho de Davi. Há ali felicidade, perdão, purificação de consciência, há ali paz com Deus. Na confissão de pecado, no arrependimento, nós encontraremos todo esse bem. Então Davi diz: homem piedoso, homem santo, podem se aproximar. Hebreus nos diz: tenham ousadia, podem se aproximar junto ao trono da graça. O caminho nos foi aberto pelo sangue de Jesus. Podem se aproximar, Deus os receberá, Deus lhes dará socorro em ocasião oportuna. Todo homem santo, todo homem piedoso te fará súplicas. Irmãos, podemos com o espírito contrito, coração compungido, suplicar, e o nosso Deus nos ouvirá. Todo homem piedoso te fará súplicas. Mas agora eu pisei na bola, foi grave, pequei grave demais. Mas Davi nos dá um exemplo, irmãos, um pecado tão grave, e foi recebido por Deus, foi perdoado. Todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Durante toda a nossa vida, nós estaremos sujeitos, irmãos, a tribulações, a esse transbordar de águas. Assim como Noé, nós seremos atingidos por muitas águas em meio a uma geração corrupta, corrompida. Passaremos por dificuldades, mas nós podemos nos achegar ao trono da graça e sermos socorridos. Versículo 7. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Davi agora está cantando. No Salmo 51 ele pediu a Deus para restituir a alegria. Deus o ouviu, Deus o atendeu. Os seus ossos estavam sofrendo, ele sofria constantes gemidos todo dia, mas agora a sua situação mudou. Deus derramou sobre ele um óleo de alegria. Ele agora está festejando, ele está tendo alegres cantos de livramento. Ele se viu livre da culpa, se viu livre da consciência carregada, se viu livre do seu pecado. Apenas Deus pode fazer isso. Aquele que não trabalha, mas tem fé naquele que justifica, naquele que nada faz. Versículo 8. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. Sob as minhas vistas te darei conselho. Então nós entendemos aqui que Davi está falando numa voz profética. Está falando conduzido pelo Espírito do Senhor. O Espírito de Cristo estava nele. Essas palavras de instrução, sabemos que se adequam ao próprio Senhor Jesus, o maravilhoso conselheiro. O Senhor nos garante, irmãos, uma vez que reconciliados com o nosso pecado coberto, Ele vai nos ensinar, Ele vai nos instruir. Nós seremos os seus discípulos. Ele vai nos indicar o caminho que devemos seguir. Que maravilha! Nós fazermos escolhas certas, tomarmos decisões acertadas, isso é maravilhoso. E o Senhor garante, o Senhor Jesus garante nos dar conselho. Mas aquele que endurece o coração cairá no mal. Aquele que não se arrepende, aquele que não se quebranta, não tem esse privilégio de ser instruído pelo Senhor. Versículo 9. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento,
os quais com freio e cabrestos são dominados. Lá em Pedro diz, irmãos, que nós nos achegamos a Jesus, o bispo e pastor das nossas almas. Então, se Ele é o nosso pastor, nós somos ovelhas do seu pastoreio. O Senhor nos compara a ovelhas. O Senhor não nos quer comparados a cavalo ou mula, porque aqui nos é dito que o cavalo e a mula precisam de freios. Em Tiago diz, colocamos freios nos cavalos, nas mulas, para que eles nos obedeçam. Não tem jeito, essa é a natureza deles, eles precisam de freios. Mas nós, irmãos, somos ovelhas. As minhas ovelhas, disse Jesus, ouvem a minha voz e me seguem. Não somos cavalo, não somos mula. Às vezes agimos como cavalos, endurecemos e precisamos de freios, de cabrestos, de chicote, de disciplina, de sofrimento para atentarmos ao ensino do Senhor. Instruir-te-ei e te ensinarei, versículo 8, o caminho que deves seguir. Sob as minhas vistas te darei conselho. Então o Senhor, em Pedro, é chamado de bispo. A palavra bispo significa supervisor. O Senhor está nos supervisionando, os seus olhos estão sobre nós. Os seus olhos estão sobre nós. E com os olhos do Senhor postos em nós, nós recebemos conselho. Pedro também recebeu conselho. Quando o Senhor colocou os seus olhos sobre ele, Pedro estava negando o Senhor, aquentando-se em uma fogueira. Mas Jesus direcionou os seus olhos e naquela hora Pedro caiu em si e saiu daquele lugar e arrependido, diz lá, chorou profundamente. Pelos olhos do Senhor, naquela hora, ele recebeu o conselho. Naquela hora, ele se arrependeu. Naquela hora, ele saiu do caminho errado em que ele estava. Por 3 vezes ele havia negado o Senhor. Não sejais como cavalo novo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. O Senhor nos fez, irmãos, a imagem de Deus. Há um salmo que diz que o homem foi feito pouco menor que os anjos. Mas agora o salmista compara essa criatura de Deus, tão excelsa, tão elevada, a animais. Não seja como um cavalo, não seja como a mula. Nabucodonosor, certa vez na sua vida, se tornou como um cavalo, como um ruminante, por não haver se quebrantado diante de Deus, não haver ter dado fim à sua maldade, ao seu pecado. Nabucodonosor, cheio de si, transformou-se como num animal. E nós também estamos sujeitos a isso. Irmão, não demore em tratar a questão do pecado. Trate logo. Não endureça. Não vire alguém sem entendimento, sem razão. Mas deixe-se ser conduzido pelo Senhor, pela instrução do Senhor. Deixe que o bispo de sua alma supervisione a sua vida. Versículo 10, muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Davi de alguma forma quis manter a sua reputação preservada durante aqueles 9 meses, mas ali ele está agindo como um ímpio. Aquilo que ele fez de adulterar, de mandar matar o marido da mulher, da Batseba, foi uma impiedade. E por causa daquela impiedade, ele vai ter que sofrer. Por causa daquele pecado, ele sofreria. E ele sofreu, nós já dissemos, 9 meses. Sofreu em sua mente, sofreu em sua carne, sofreu em seu corpo, sofreu nos seus ossos, sofreu no seu prazer, não tinha nem mais prazer. O seu vigor se tornou em sequidão de estio. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas nós não precisamos sofrer muito, irmãos. Não precisamos sofrer muito.
palavra nos orienta a não pecar. É para nós não pecarmos, isso é a maior glória. Não vamos pecar. Mas se porventura pecarmos, porque ainda estamos nessa carne, não precisamos aguardar muito tempo, não precisamos ter muito sofrimento. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio. Mas o que confia no Senhor, a misericórdia assistirá. Podemos chegar junto a esse trono de graça, junto ao Senhor que é misericordioso. Como Davi podemos dizer, caia eu nas mãos de Deus, não na mão dos homens, pois Deus é misericordioso. O que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Há aqueles que confiam nas suas próprias obras, há aqueles que confiam nos seus remendos. Eu pequei, mas eu vou remendar essa situação, eu vou resolver essa situação. Nós precisamos de misericórdia. Misericórdia. E a misericórdia vai nos assistir. Versículo 11. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Alegrai-vos e regozijai-vos. Aquele que antes estava triste, sofrendo por causa do seu pecado, perdeu a alegria, se arrependeu e agora está até mesmo distribuindo alegria. Alegrai-vos no Senhor. Davi, quando olhava para si mesmo, quando ocultava o seu pecado, quando não se voltou para o Senhor, perdeu a alegria. Mas agora, reconciliado, ele até mesmo distribui alegria e ele nos convida a nos alegrarmos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos. Essas palavras nos lembram também a palavra de Paulo em Filipenses. Paulo e Davi, irmãos, têm uma história semelhante. Deus manifestou misericórdia aos principais dos pecadores, certamente manifestará a misericórdia a nós. Quem são esses justos? São aqueles que não têm pecado? Não. Irmãos, todos têm os pecados, todos pecamos. Justo não é ninguém que não tenha pecado, mas é aquele que foi justificado, aquele a quem o Senhor não imputou, não colocou em conta, aquele a quem o juiz não declarou culpado. Culpado? Não, vamos dizer o contrário, porque culpado nós somos. Aquele a quem o juiz declarou inocentado. Há alguns crimes, irmãos, que embora você tenha cometido na justiça humana, com o passar do tempo, prescrevem. Se você tem uma dívida e em 5 anos essa dívida não é resolvida, passou 5 anos, tchau, dívida, prescreve. Mas você fez a dívida. Eu só estou usando como exemplo. Aquele devedor, por causa do tempo que prescreveu, não mais pode ser cobrado. Esses então são os justos, a quem Deus não atribui dívida. Fizeram a dívida? Fizeram. Tiveram a culpa? Tiveram. Mas Jesus Cristo pagou essa culpa, Jesus Cristo pagou essa dívida. Quando nós ouvimos hoje o escrito de dívida que constava contra nós, encravou na cruz. Não há mais dívida. Jesus Cristo perdoou, pagou, Jesus Cristo pagou todos os nossos pecados. Então, uma vez que é assim, alegre-se, regozije-se. Lá no Salmo 51, Davi diz: abre os meus lábios, eu vou publicar a tua justiça. Talvez, irmãos, os homens querem te envergonhar pelas coisas que você fez, pelo seu passado. Mas você se alegra, é no Senhor. Alegrai-vos no Senhor, não no seu passado. Você se alegra, é na justiça de Deus, não no seu pecado. A justiça de Deus dá sim para você motivos de alegria. Você não está sendo hipócrita nem falso. Você está se apoiando no veredito de Deus. Deus te justificou, Deus te perdoou. Então por isso, alegre-se, regozije-se. Exultai vós todos que sois retos de coração. Então, esses retos de coração nós podemos dizer aqueles em cujo espírito não há fraude, não há engano, não há dolo. Irmão, você pecou, mas você está em sinceridade, confessando seu pecado. Você está de fato
desejoso de que o Senhor restaure. E se tiver alguma indenização, como é que chama? Restituição, obrigado. Você é sincero, e se há alguma restituição para fazer, assim como Zaqueu, você declara: eu vou restituir. Então, nesse sentido, você está com o coração reto. Nós falhamos, nós pecamos, mas existe um trono de graça, existe uma misericórdia. Por isso, hoje, nós, perdoados, irmãos, somos felizes, somos bem-aventurados. Deus perdoou a nossa iniquidade, Deus cobriu o nosso pecado, Deus, no juízo, no julgamento, não nos sentenciará, não atribuirá iniquidade. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Graças a Deus, irmãos, por Jesus Cristo. Amado a minha alma, onde estás? Onde apacentas os teus rebanhos? Se você não sabe, segue a pisada do rebanho, segue as pegadas das ovelhas, e você vai encontrar então o pastor das ovelhas. Segue esse caminho, irmãos, da confissão, do arrependimento, da confissão, da restauração com o Senhor. O Senhor os abençoe, em nome de Jesus.